Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Djalma Martins e este é mais um momento com a palavra. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é na presença do Senhor que nós teremos toda a realização para as nossas vidas. Como identificar os objetivos que Deus tem para a sua vida? Como identificar os objetivos que Deus tem para a sua vida? Este é o assunto que queremos tratar hoje dentro da palavra de Deus, no texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 2. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. É só clicar e automaticamente você já estará inscrito. Faça parte dessa família e juntos nós vamos estar divulgando, vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. E se você já é inscrito, não deixe passar em branco, dê o seu like aí. Ele é muito importante para o nosso canal. Comente sobre o que você achou dessa palavra, sobre como ela alcançou o seu coração, qual o sentido que ela fez para a sua vida. É importante que você comente, esse comentário é muito importante, ele nos ajuda, né, a crescer espiritualmente. É uma experiência quando nós trocamos que realmente nos leva a viver a realidade de corpo, de igreja, né, de Cristo. E compartilhe, né, com outras pessoas. Não deixe de compartilhar essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar poderosamente. Deus tem objetivos para a sua vida. Nesse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2, ele nos dá algumas dicas. O apóstolo Paulo vai nos dar algumas dicas, né, sobre essa área da nossa vida, uma área de caminhada com Deus, uma área de identificação em relação àquilo que Deus tem já preparado para as nossas vidas. O Senhor tem planos, isso não é apenas um jargão, né, cristão, evangélico, mas Deus tem planos para as nossas vidas e tudo que acontece conosco está dentro desses planos, dentro dessas realidades, desses objetivos de vida. Uma coisa está conectada, né, à outra. Eu gosto muito de falar sobre isso porque não existem fatos soltos, acontecimentos soltos em nossas vidas. Tá? Todas as coisas estão estritamente conectadas. Então, nesses dois versículos, o apóstolo Paulo nos diz o que Deus, né, espera de nós e como devemos alcançar os objetivos que já foram pré-estabelecidos por Deus, né, já foram pré-ordenados por Deus, pré-coordenados por Deus. Existem muitos objetivos, muitos alvos pequenos a serem alcançados antes de alcançarmos os grandes alvos, por exemplo, as grandes realizações, né? As grandes conquistas, as grandes situações, os grandes fatos. Antes que essas grandes coisas aconteçam, existem pequenos objetivos, como, por exemplo, você que quer chegar a um status maior numa profissão, num cargo. Você não começa lá em cima, você começa se preparando, estudando, há todo um percurso, né? Desde da sua escola infantil, né? Do lugar onde você morou, as pessoas que você foi conhecendo, que Deus foi colocando na sua vida, os seus relacionamentos. Existe uma caminhada, existe uma trilha. Jesus viveu isso, né? Jesus nasceu na cidade já pré-estabelecida por Deus para que ele viesse nascer, numa geração que fez com que ele fosse descendente de Davi, né? Através de José, o pai carpinteiro, veio a linhagem de Jesus Cristo conectada, vinculada à linhagem de Davi, a toda uma história objetiva, fatos, acontecimentos pequenos. Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas e às vezes nós achamos que são fatos soltos, que são histórias soltas, fragmentos, né, da história da nossa vida,
E, na verdade, são objetivos de Deus para nos colocar dentro de um alvo maior, né? Muitas pessoas tiveram encontro com Cristo através de acontecimentos estabelecidos por Deus, situações vividas, e aí, em determinado momento, teve uma experiência salvadora com Jesus, conheceu os planos de Deus, e assim as coisas começam a se convergir para a vontade de Deus. Então, como identificar os objetivos que Deus tem para a sua vida, para que você tenha uma visão completa? O texto diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ia falar assim: este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Aí fala: para quê? Tem um objetivo maior, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Deus tem objetivos para a sua vida. É lógico, o maior objetivo é te levar à salvação, é te levar a uma vida eterna em Cristo Jesus, mas dentro desse grande objetivo existem situações, acontecimentos que vão convergir para te preparar para esse grande momento, né? Para te estabelecer dentro da visão de Deus para esse grande momento. Então, ele vai nos dar aqui algumas dicas de comportamento, né? Sobre como identificar os objetivos que Deus tem para a sua vida. Como fazer isso? Como identificar? Depois eu quero que você, se puder, né, você me responda se em algum momento da sua vida você identificou alguma situação que te levou, que te preparou para outra que Deus já havia estabelecido para a sua vida. Compartilhe comigo aqui, coloque aí a sua participação. É muito importante, né, para que todos possam crescer com essa participação. Que você cite aí alguma situação que você percebeu que Deus elaborou, preparou e você viveu, e isso te levou a um objetivo maior na sua vida. Não deixe de fazer isso, vai ser muito importante para nós, tá? Então nós vamos aqui identificar, destacar 3 atitudes básicas mencionadas pelo apóstolo Paulo, que nos ajudam a identificar os objetivos que Deus tem para as nossas vidas. A primeira atitude, né, que vai te ajudar a identificar esses objetivos é manter uma vida de adoração a Deus. Ele fala aqui no versículo 1 do capítulo 12: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, Paulo está propondo aqui uma vida de uma contínua adoração consciente. Isso significa que eu tenho que pensar, né, nas minhas ações, nos meus comportamentos, nas minhas decisões, entendendo que cada uma dessas ações, desses acontecimentos, desses comportamentos vão me levar a consequência de outros fatos. Então, sabe aquela velha história assim, antes de você abrir a boca para falar, pensar, né, 3 vezes? É mais ou menos isso. As minhas ações, meus comportamentos, eles precisam ser pensados, porque consequências virão. E qual é a situação que eu enquadro essa realidade? Quando eu entendo que tudo que eu vivo, tudo que eu faço, conscientemente, é um ato de adoração a Deus. Mas, pastor, e a minha diversão? Também. E os meus relacionamentos? E o tempo que eu gasto vendo uma TV, no celular, viajando, fazendo alguma coisa, vivendo uma situação? Eu tenho que pensar que cada momento desse, cada situação dessa, ela vai me levar a consequências na minha vida, a situações na minha vida. Esse cachorro aqui em casa latindo. Alguém chega, esse barulho todo. Então eu preciso identificar que cada situação na minha vida, cada comportamento, ele vai me levar a uma realidade futura. E quando eu coloco todos esses momentos, todas essas situações dentro de um quadro de adoração a Deus, eu vou pesar, eu vou pensar, eu vou
medir as consequências de tudo que eu faço, entendendo que tudo que eu faço precisa ser para a glória do Senhor, para a exaltação do nome do Senhor, para a glorificação do nome do Senhor. E aí, esses comportamentos eles vão glorificar a Deus através da minha vida. Isso é um fato, isso é uma realidade. E através desses comportamentos, Deus vai ser glorificado através da minha vida e eu vou me enquadrar dentro de cada situação futura e eu vou entender que existe um objetivo dentro de cada situação que eu vivo e o objetivo é me aproximar mais de Deus, identificar a vontade de Deus para a minha vida e viver o que Deus tem para a minha vida e glorificar a Deus através da minha vida. E Deus será exaltado através das decisões, dos comportamentos, das minhas ações. Então, a primeira atitude que o apóstolo Paulo coloca aqui é mantenha uma vida de adoração a Deus. A segunda atitude é não viva em conformidade com os padrões do mundo. Os padrões do mundo, eles têm umas características muito interessantes. A primeira grande característica é que, geralmente, o mundo ele tenta... a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, tudo que acontece no mundo, de uma forma geral... como se fosse uma conspiração ao que é de Deus, ao pensamento, aos conceitos de Deus. E Deus ele tem planos dentro da realidade do mundo. Deus tem planos dentro da realidade que nós vivemos no mundo. E se a gente não estiver atento ao que está vivendo, às circunstâncias, às situações que está vivendo, é como se estivéssemos dentro de uma grande avalanche, caminhando todo mundo para um lado só. Todo mundo dentro de uma realidade só, todo mundo dentro de uma perspectiva só. E aí parece que parece que todos vivem situações coletivas, se nós não entendermos o curso do mundo. Você já viu? Quando nós estamos dentro de uma realidade ali física, por exemplo, e acontece alguma coisa ali dentro, todo mundo sofre os mesmos danos. Às vezes no mundo acontece isso. Nós estamos dentro daquela realidade e olha que o mundo é amplo. E parece que todos estão vivendo as mesmas coisas, mesmo vivendo longe uns dos outros. Mas quando vivemos na realidade do mundo, parece que vemos as consequências, as situações, os danos. Porque se não entendermos que existe uma forma diferente de viver, mesmo dentro de uma realidade comum, essa forma diferente é a palavra de Deus que nos dá, é a vontade de Deus, é a visão de Deus, é o conceito de Deus que vai fazer com que eu viva entre várias pessoas e tendo comportamento diferente, como, por exemplo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela está no meio de uma multidão e ela se aproxima de Jesus e toca em Jesus pela fé e ela é curada. E os discípulos fazem uma observação, porque Jesus ele questiona e fala assim, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, Senhor, muitas pessoas te tocaram. O Senhor foi tocado por muitas pessoas. E ele fala assim, não, alguém me tocou. O que ele quis dizer? Todos estavam tocando, todos estavam ali pressionando ele, mas alguém teve uma atitude diferente no meio comum. É assim que devemos nos comportar, segundo o apóstolo Paulo. Estamos vivendo no mundo. Jesus faz essa oração, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. O mal, já que o mundo jaz no maligno, vem numa grande correnteza nos afastando de Deus, dos projetos, dos objetivos que Deus tem para as nossas vidas. Mas dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, com fé, crendo, nós podemos, mesmo vivendo no mundo, não percorrermos as mesmas linhas, os mesmos caminhos que o mundo percorre. É só caminharmos em Cristo, segundo as perspectivas de Cristo, a palavra de Cristo e a vontade de Cristo. Mesmo vivendo no mundo, nós podemos estar livres do mal, nós podemos estar libertos do mal. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Não viva em conformidade, conforme, igual, conceitualmente, comportamentalmente. Né? Não viva igual ao mundo, mas viva em conformidade com a palavra e a vontade e os objetivos que Deus tem para a sua vida. E não viva conforme os padrões desse mundo. Capítulo 12, versículo 2. A terceira atitude que vai te ajudar a identificar os objetivos de Deus para a sua vida é deixe que Deus transforme a sua mente. Por quê?
os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, os nossos objetivos, eles começam na nossa mente. E quando a nossa mente é transformada, está aqui no capítulo 12, versículo 2, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma consequência de uma transformação mental, interna. Então, a terceira atitude é deixe que Deus transforme a sua mente. Não são saberes externos, não são situações externas, não são conhecimentos externos que possuem a capacidade de transformar a nossa mente como ela precisa ser transformada para podermos identificar os objetivos que Deus tem para as nossas vidas. Só Deus, pela ação do Espírito Santo, pode transformar a nossa mentalidade, a nossa mente, abrindo o nosso entendimento e nos colocando numa condição de identificarmos os objetivos que Deus tem para as nossas vidas. Porque senão a nossa visão vai ser sempre uma visão limitada, uma visão simplista do que nós estamos vivendo. E aí nós viveremos de forma circunstancial. O que é isso? É influenciados pelas circunstâncias, pelos acontecimentos, influenciado pelos fatos apenas. E enquanto que a proposta de Deus é vivermos influenciados pela fé, a fé que temos no Senhor, a fé que temos nas promessas de Deus, a fé que temos na vitória de Jesus Cristo sobre as circunstâncias para as nossas vidas. E essa fé vai nos levar a entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que todas as coisas cooperam para que possamos chegar à imagem de Cristo. Que todas as coisas cooperam para que possamos atingir os maiores objetivos que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes são situações que não têm um fim em si mesmas, mas têm um objetivo maior. Um exemplo disso é José, quando ele é vendido pelos irmãos, né? Vai para o Egito, se torna prisioneiro e depois se torna um príncipe do Egito. Então nós podemos ler na história da linha do tempo de José e percebermos que muitas coisas aconteceram com um objetivo de levá-lo um dia a resgatar o povo de Deus, a se tornar um príncipe do Egito, um administrador, um governo do Egito e, consequentemente, bolar um plano pela vontade de Deus, pela sabedoria de Deus, através das experiências que ele já havia passado, vivido, e aí preservar o povo de Deus. Eu te garanto que nos primeiros acontecimentos ele não tinha ideia, não tinha noção do que esperava, de qual era o verdadeiro objetivo de Deus para a sua vida. Nesse momento talvez você não tenha essa visão ainda, de que muitas coisas estão acontecendo na sua vida e até mesmo coisas que você não gosta, coisas que você não esperava que acontecessem, coisas que você não está muito familiarizado ou familiarizada com elas, e se pudesse apagaria logo da sua história, que é o objetivo de Deus para te levar a alcançar algo diferente, algo maior, algo melhor na sua vida. Mas é importante que você se coloque em adoração diante de Deus, em conformidade com a fé, com a palavra, com a vontade de Deus em Cristo Jesus, e não com o mundo, em conformidade com o mundo. Que você deixe Deus transformar a sua mente, que você ore, coloque seu coração na presença de Deus e clame a Ele para que Ele mude a sua mentalidade com respeito aos acontecimentos que você está vivendo, às situações, ao quadro que você está enxergando, ao momento que você está passando. Porque Deus muda o nosso entendimento, a nossa mente, a nossa mentalidade, nos preparando para alcançarmos os objetivos que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus te abençoe com essa palavra. Compartilhe, não deixe de se inscrever. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho da notificação para você receber os nossos vídeos. E não deixe de viver no centro da vontade de Deus, porque Deus tem um projeto para a sua vida. Tem objetivos maravilhosos para a sua vida. Que Deus te abençoe mais uma vez.
Em nome de Jesus e até a próxima, se Deus assim quiser e permitir. Grande abraço para todos.